Olá, nessa videoaula eu vou complementar com vocês o conteúdo da aula anterior. Na aula anterior nós criamos um banco de dados e aí nessa aula eu vou mostrar uma forma que a gente tem de usar banco de dados aqui dentro do Visual Studio. Não é uma forma muito profissional, tá? Não é uma forma boa, não é a forma final que a gente vai trabalhar, mas é mais a título de curiosidade, tá? Só para vocês saberem que existe essa possibilidade, mas que apesar disso não é uma possibilidade aí muito boa de ser usada, né? Ela é de difícil manutenção, a performance não é muito boa, mas eu vou mostrar assim mesmo, só para vocês saberem que existe e não gerar nenhuma confusão aí quando de repente se depararem com essa possibilidade. Então, olha, eu vou começar um projeto novo, né? File, New Project. Esse projeto eu vou chamar de exemplo cadastro. O que eu vou fazer? Eu vou usar o banco de dados que já trabalhamos antes, né? Que é esse banco aqui, tá? Eu tenho aqui, gente, uma opção lá no menu Data, lá em cima, Show Data Sources, de criar um novo data source. O que vem a ser um data source? Um data source é uma origem de dados, é uma fonte de dados, tá? Nesse caso, então, eu quero criar uma possibilidade de usar uma fonte de dados. Qual a fonte de dados que nós vamos usar? O banco de dados trabalhado na última aula, tá certo? Então, eu vou aqui, não tem nenhum data source adicionado ainda. Vou adicionar um novo data source. E ele me pergunta qual que é a origem. Se é um banco de dados, se é um serviço, se é um objeto, se vem do SharePoint. No nosso caso, é um banco de dados. Segunda coisa que ele me pergunta aqui, se eu vou usar um dataset, um Entity Data Model. No caso, o Entity é uma opção relativamente nova aí. É uma possibilidade que eu tenho de fazer algo parecido com o Hibernate, mas nós não vamos usar ela agora, tá? Vamos usar database aqui mesmo. Dou Next. Está me perguntando aqui se eu vou usar a conexão que eu já tenho. Se eu não tiver nenhuma aqui, eu crio uma conexão nova, né? Lá. Banco de dados SQL. É o meu servidor local. O banco de dados é o meu banco mesmo. E vou dar OK. E se eu não tivesse, tá? Como eu já tenho, tá tudo certo. Vou dar um Next. Pergunta se eu quero salvar essa conexão com o banco que eu acabei de configurar, né? No caso, eu vou salvar. E ele vai me carregar o banco de dados, ó, que a gente tinha criado já. Tá? Para quê? Para me dar a possibilidade de escolher qual tabela, quais os campos que eu quero incluir nesse meu data source. No nosso caso, nós temos uma tabela só, né? Então, eu vou incluir aqui, vou lá em Tables, ó, e vou incluir a tabela toda, tá certo? Essa tabela aqui, ela não tá, de repente não está com o mesmo nome que vocês fizeram, né? Não está igual ao que eu passei para vocês, mas o procedimento é exatamente o mesmo, tá? E eu vou dar o finish com isso. Perfeito, já fiz aqui o meu dataset e eu tenho aqui o teste, ó. Aqui, gente, eu tenho então agora a possibilidade de já criar todo um processo de inclusão, de alteração de dados na minha tela aqui de forma automática, tá? Como que eu faço isso? Basta eu clicar aqui e arrastar para a tela. Não vou fazer ainda, porque ainda vou mostrar uma opção para vocês. Eu tenho a possibilidade de escolher aqui um Data Grid View ou um Details. O que é o Data Grid View? É um grid mesmo, tá? Como se fosse uma planilha. E o Details, ele coloca campo a campo. Eu vou mostrar para vocês as duas possibilidades, mas eu vou começar com o Details aqui. Tá? Então, vou clicar no Details, ele já mudou o íconezinho aqui. Agora eu vou arrastar para a minha tela e soltá-lo. Só esse fato de arrastar e soltar, o que ele fez? Ele já criou toda uma barrinha aqui em cima de movimentação, de alteração de registro, inclusão, e já criou os campos. Se eu mandar executar aqui, ele já carregou os meus registros que eu tinha cadastrado, tá vendo? Lá no banco, ó, já está funcionando. Ó. Se eu quiser incluir um novo, eu dou um mais. Se eu quiser excluir, eu clico aqui no xizinho. Se eu quiser salvar alguma alteração, eu faço a mudança aqui na tela e clico no salvar. Tudo isso ele fez para mim de forma automática. Aí que está o problema, né? Quando a gente encontra algo que faz muito automático, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para fazer a manutenção, tá? Então, por isso que a gente não vai usar esse modelo aqui e também por questões de performance. Eu dei 2 cliques aqui na tela,
Só para vocês verem o código que ele gera, tá vendo? É só isso aqui, não tem mais nada. O resto tudo é feito através dos componentes que ele colocou aqui embaixo, tá? Não vou comentar cada um desses componentes porque não é o foco nosso agora. Depois a gente vai trabalhar com banco de dados e aos poucos a gente vai conhecendo cada um deles, tá certo? Vou voltar aqui e vou colocar com grid, só para vocês verem a possibilidade com grid também. Ó. Arrastei para minha tela, soltei, e aí eu tenho lá, ó, tá vendo? Igual eu fiz lá com caixas de texto, que é o Details, eu tenho com grid também. Posso adicionar um novo, né? Posso excluir algum registro, ó, tranquilamente, tá certo? Então, gente, é uma possibilidade, não é uma possibilidade boa, mas é bom conhecer, né? De repente você precisa de fazer algum procedimento de manutenção de registro de forma muito rápida e só para algum teste, você tem essa possibilidade aí que dá para você verificar tranquilamente o funcionamento do banco de dados e consultar registros e tudo mais, tá certo? Então façam esse teste aí, criem esse exemplo, só recordando, né, que eu vim aqui em Data Show Data Source para poder exibir essa janela, e aí aqui eu adicionei um novo Data Source e a partir disso o procedimento que foi detalhado aí, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo, por favor.